a palavra de Deus diz, quando tiver um ou dois reunidos no meu nome, aí ele estará presente. E eu tenho certeza que ele estará mais presente, ele está no começo até o fim dessa aula, desde que a gente começamos até agora, foi só bênção. Foi só bênção. Muitos começaram, poucos permaneceram, mas o importante é que você está aqui e Deus o deu força para lutar até aqui. Amém? Bom, reta final. Epístolas Gerais. O que é uma epístola? Carta aberta. É uma carta. Então, epístolas gerais seriam cartas gerais. Vamos lá. A gente estava, o pastor José Carlos, na semana passada, passou sobre as epístolas paulinas, ou seja, cartas de Paulo. E agora são as outras cartas, que não foram escritas por Paulo, mas sim pelos outros apóstolos. Certo? Vamos embora. O que são as epístolas gerais? As epístolas gerais são um conjunto de 7 cartas do Novo Testamento, que distinguem das epístolas paulinas escritas por Paulo, por não serem endereçadas a uma igreja específica ou a um indivíduo, mas sim a um público mais amplo, geral ou universal. Por essas razões são também chamadas epístolas católicas, do grego católicos, que significa universal. A palavra católica origina de universal. É até engraçado, eu estava pensando que, cara, a igreja universal é literalmente uma igreja católica. Só que traduz só. A igreja católica manteu do grego, católicos. Mas a igreja universal traduziu para o português, que estava meditando, gente. Porque, gente, é verdade, né? Então, vamos lá. Elas são um conjunto de cartas e que elas distinguem, né, os paulinas, porque foram escritas por Paulo, e também não foram endereçadas em nenhuma igreja específica ou a um indivíduo. É como se essas cartas fossem realmente escritas para o povo de Deus, em geral. E não sim para. Porque normalmente quando a gente faz uma carta, como o pastor falou, uma carta aberta. Porque quando a gente faz uma carta, normalmente eu vou falar com o pastor Toninho, o pastor Antônio Carlos, funcionário. Então eu tenho um endereço aí. Então eu vou falar com tal pessoa, vou escrever tal coisa. Essas cartas não, essas cartas são abertas, ou seja, é para todo mundo. Certo? Essas cartas oferecem uma perspectiva mais ampla sobre a vida cristã e os desafios enfrentados pelas primeiras comunidades ou igrejas. Elas contemplam a teologia paulina e os evangelhos, fornecendo ensinamentos práticos e exortações morais. Então, ela conta os desafios que a igreja primitiva passou, né? E também dá uma perspectiva, dá uma ideia, uma visão, certo? Vamos lá. Quais são as epístolas gerais? Primeiro foi Tiago, escrita por Tiago, irmão de Jesus, que enfatiza a importância da fé que se manifesta em obras. Todo mundo sabia que Jesus tem irmão, né? Acho que isso está bem claro. Ou não? Bastante. Querendo ou não, a igreja católica fala que não tem irmãos. E sim, a Virgem Maria só teve Jesus e pronto, acabou. E não. Querendo ou não, ela se casou com José. Então, depois desse matrimônio, houve-se mais linhagem, que foram os irmãos de Jesus. Então, Jesus teve sim irmãos. E esse Tiago, normalmente a gente pensa, o Tiago, ele é o discípulo. Não, é irmão de Jesus, certo? E ele fala sobre a importância da fé, ou seja, a fé em obras, porque fé sem obras é morta, muito bem. Sim, eu lembro da musiquinha do qual é o nome? Do programa. Fé em obras. Fé em obras, cara. Fé
Bom, continuando. 1 Pedro, escrita por... Pedro, quem diria? Esse foi o apóstolo de Jesus, né? Que é o Pedro, que a gente conhece, o Pedro Rocha, que era... Esqueci o nome dele, Simão, perdão, sumiu. Então, que era Simão, se transformou em Pedro, a Rocha. Oferece encorajamento aos cristãos que enfrentavam perseguição. É uma carta de alento, porque perseguição a gente sofre até hoje, na igreja. Isso não deixou de acontecer. Mas isso, querendo ou não, é uma alegria para nós, porque assim, quando não há perseguição, é que a igreja tem alguma coisa errada. Quando não há luta, quer dizer que a igreja está muito estável. Até na nossa vida mesmo. Se a gente não está em uma turbulência, é porque alguma coisa está errada. No sentido assim que, talvez eu não posso viver em paz. Não, mas o mundo tem tribulações. Então, quando a gente estiver nesse mundo, vai haver bagunça, vai haver luta, vai haver complicações. E nisso daí acaba que isso faz muito a nós. E quando a gente está firme com Deus, Satanás não quer você firme com Deus, que ele vai fazer de tudo. Então, quando está calmo demais, a gente fica assim: peraí, o que está acontecendo? Então, é uma forma de... A percepção é uma forma de mostrar que a gente está no caminho certo. E, querendo ou não, naquela época, meu Deus, vamos lá. 2 Pedro, também foi escrito por Pedro, alerta contra falsos mestres e exorta a perseverança na fé. Queria dar um alerta nesses falsos mestres. Isso a gente tem até hoje, que muitos falam, são o falso profeta. Temos falsos profetas, que eu coloco entre aspas, não porque ele não seja uma pessoa usada por Satanás para dispersar o povo de Deus, mas sim não é o falso profeta descrito em Apocalipse. Eu não vou entrar em coisa, vou deixar para o pastor Sinésio. Mas acaba que muitas vezes a gente ouve: é o falso profeta. E muitas pessoas acham que tem vários falsos profetas. Eu não uso o termo falso profeta, porque o falso profeta irá vir, certo? Ele irá vir antes do anticristo. Vamos lá, vamos ver a história de Jesus. O que aconteceu? Teve João Batista, que falava de Jesus, preparou o caminho, e então veio Jesus, certo? Então, Jesus era o Messias. João Batista era o profeta. Vocês entenderam? É a mesma coisa com o anticristo. Teremos o anticristo, mas será alguém que vai abrir o caminho. O anticristo governará sobre a terra, ou seja, terá que ter uma união. Vem pra cá que estamos todo mundo junto, não vai fugir não. Vem cá, você tá aqui. Eu tomei banho hoje, fiquei em paz. Tô cheirosa. É sábado, mas eu tomei banho. Fiz esse esforço por vocês. Então, fala-se que a terra se unirá e então o anticristo governará sobre a terra. A gente tem essa união. Isa, como assim? Não tão unida, porque está havendo guerra. Mas ainda, a ONU serve para quê? A ONU, que a gente conhece, serve para quê? União de paz, né? A união de paz. A união entre os países. Entendeu? Não é a união top como vai ser, mas já está acontecendo. A gente vê coisas assim de união de não sei o que, união não sei o que, união não sei o que. Muita gente, que benção, não sei o que. Eu já falo: tá chegando a hora. Entendeu? Então assim, a hora é agora. Então, o falso profeta é diferente dos falsos profetas que estão descritos aqui. Esses falsos mestres são pessoas que falam, são usadas por Satanás para dispersar o povo de Deus e, querendo ou não, pessoas que não entendem muito da Bíblia, ou até mesmo
levado à emoção, tudo mais, a raiva da parada, o momento, né? A alta, né? Daí vai. E não realmente o falso profeta que vai estar escrito bonitinho em Apocalipse. Certo? Vamos lá. Não vai dormir mais? Isso não. Nossa, peraí. Isso aqui já me pega. Passa pra aí. Problema sério. 1 João, escrito por João, apóstolo de Jesus, aborda temas como amor, luz e comunhão a Deus. É João, cara. No livro de João, né? João, não o primeiro João, o João mesmo dos evangelhos já fala sobre o amor de Deus. Então, a carta dele é isso. Vamos lá. 2 João, uma carta mais curta de João, advertindo contra aqueles que negam a encarnação de Cristo. E é engraçado porque até hoje tem muita gente que nega isso. Igual o Corão. O Corão nada mais é que eles acreditam em Jesus, que foi um profeta, mas que ele não ressuscitou. Não sei mais falar. Ressuscitou. Não, por favor. Eu tô quase dormindo, me perdoe. Acorda. Então, que não ressuscitou. Por quê? Porque, querendo ou não, se não ressuscitou, não houve milagre. Se não houve milagre, não houve não se pagou os pecados. O apóstolo Paulo ele fala que se não houvesse a ressurreição, a nossa fé seria em vão. Exatamente. Então tudo seria em vão. Como se não houvesse a morte de cruz também. Para quê? Até quem assistiu o vídeo do. Acho que eu passei ou não passei? Não passei, eu postei no WhatsApp, né? Do homem que vai até o médico e o médico explica. Quem que viu? Explica sobre a morte da cruz, tipo em termos médicos. Eu passei. Eu não vi alguma coisa sobre isso, acho que foi mesmo. Não passou, não? Não passei, eu vou passar depois então. Mas eu não lembro que eu tinha mandado. Nossa, só não deu, vou ficar triste. Enfim, então, realmente, e querendo ou não é só aquela época, até hoje tem pessoas que buscam, lutam diariamente para encontrar provas, para encontrar formas, jeitos para que mostre que Jesus não ressuscitou, Jesus não existiu, Jesus é aquilo, Jesus não quer, porque para eles isso, entendeu? Eles não acreditam, porque para acreditar nisso, até é engraçado, porque você é ateu tem que acreditar em algo, ou seja, não acreditar que Jesus não existe. Então, para eles acreditarem que Jesus ressuscitou, vai ter que quebrar muitas outras coisas para ele. Então, é difícil. Se eu alguém que já é formado, já é complicado, mas não é possível. 3, João 3. Outra carta breve de João, elogiando Gaio por sua hospitalidade e advertindo contra Diótrefes. É interessante falar uma coisa também, que na época quando o cristianismo ele vem no Novo Testamento, Roma ele acaba abraçando o cristianismo. Roma ele faz uma parceria com a Espanha e com a França para criar os templários, porque os templários eles tinham dupla função: defender Israel e tornar o povo pagão, né, que na cabeça deles a ser cristão. Só que se nós pegarmos a história dos templários, aquele que não era cristão era como se fosse um herege. Eles falam que a palavra herege lá era uma pessoa totalmente odiada, e eles matavam essas pessoas. Ou você assume a sua fé cristã, ou você está morto, né? Então é interessante também que as cartas de João, quando fala de amor, 1 João e 2 João, ele vem totalmente oposto àquilo que
que era feito a forma de evangelizar, né? Que era mais por força e violência, e não pelo Espírito de Deus, e não por amor. Mas isso que o pastor falou, entrando nesse assunto, entra numa questão política. Como assim? Roma estava em decadência, acho que eu falo isso várias vezes. Roma estava em decadência, então entrou o cristianismo para reerguer Roma. Então, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fechou. Essa igreja foi como se fosse uma continuação de Roma. Roma era caracterizada pelo quê? Pela força bruta, pela conquista e tudo mais. Então, quando a igreja católica, né, se viu no poder, nada mais é que foi essa força que moveu. Então, tipo, não era assim. Contava sobre as bênçãos de Cristo, contava sobre o que Cristo fazia, assim, você vai ser cristão, não vai ser. E apontava, tipo, uma flecha, uma lança, uma faca no pescoço da pessoa. Entendeu? Isso que foi o ruim. Até muito se fala da Aquisição. Oi? Aquisição. Quinta Aquisição. Ou também falando um pouco mais da nossa região do Brasil, eu sempre esqueço do movimento que veio os padres aqui, Jesuítas. Nossa, eu sempre esqueço esse negócio. Nossa, o nome que fora, eu estudo, vive e mexe, estou estudando esse negócio. É só lembrar do litoral paulista que eles passaram por. Então, também conta sobre os jesuítas que, nossa, foi horrível, que não sei o que, acabou com os índios, acabou com a história, acabou com a cultura, acabou com não sei o que. E eu pensava sensacionalista. Simplesmente eu que estou fazendo faculdade, acaba com uma professora que é católica. E daí, tipo, você acaba católica, acaba que da hora, sabe? Tipo assim, acaba subindo mais que falando sobre teologia com ela. E minha casa católica, isso aqui. E então, graças a Deus, tem uma professora católica que não é aquela católica que tem nome de católica, é uma católica que realmente Não é radical. Não é radical, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que ouve a palavra de Deus, é uma boa professora. E daí acaba que, graças a Deus, porque senão não seria ter tanto problema. Foi um dos motivos de eu não ter entrado na federal. Mas enfim, eu estava tendo uma moça que já é bem militante, foi dar essa palestra de Jesus. Eu queria pegar os jesuítas, porque eu sabia como trabalhar melhor. Mas daí ela pegou, enfim, foi sorteio. Mas daí quando ela começou a falar, sem zoeira, a pessoa estava apresentando, entrou em debate, eu, essa mulher e a professora porque ela começou a falar, e não sei o que, os jesuítas acabaram com tudo, e não sei o que. E eu falei, bom, é bem assim, né? E você sabe a verdadeira história dos jesuítas? Qual? Quando eles vieram com as caravanas de Pedro Álvares Cabral, todo aquele pessoal do Cabral era um pessoal que foi expulso de Portugal, ou eles traziam uma novidade para o rei, ou eles eram mortos, eles não podiam chegar de mão da banana. E aí os jesuítas vieram com ele. E quando eles encontraram as tribos, a função dos jesuítas não era só o catecismo, era convencer eles de uma forma pacífica para que eles trabalhassem na terra em prol a Portugal. Sim. E aí, o que aconteceu? Os jesuítas, eles até a um ponto, eles foram e catequizaram os índios, ensinaram os índios a tentar produzir na terra, no sentido também para abençoar eles, mas os índios se revoltaram, diferente dos negros, quando vieram escravizados que não tinham opção, ou trabalhavam com morrer. Então, aí houve esse rompimento da fé cristã na época com os colonizadores do Brasil, de Pedro Álvares Cabral, ao ponto que os jesuítas verdadeiros mesmo que ficaram, eles eram patronos da fé, porque eles ficaram na proteção tanto dos indígenas como dos escravos fugitivos. Então é muito bonita a história do Brasil. Quando você se aprofunda, você vê o quanto a gente derramou sangue por essa nação aqui.
de pessoas que não são valorizadas. Pode ver uma coisa que tem uma data no Brasil que não é comemorada, que é o dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, que foi o dia que seria como se fosse lá dos Estados Unidos, que agora é 7 de julho, né, que é a independência, seria mais ou menos isso. Mas no Brasil foi o descobrimento da forma com que ele foi forçado, tanto que os jesuítas fizeram com os índios, não que eles quiseram fazer aquilo, mas eles foram obrigados a fazer, e com os negros, que é uma marca que as pessoas chegam a 22 de abril, nem dá bola para esse calendário, nem feriado é. E nunca se questionou em ser feriado 22 de abril. É triste, a história é uma coisa linda, e enfim, mas acaba que é essa força que impunha muitas vezes, em vez de trazer empirias. Então não foi uma tática boa, né? Então, enfim, continua. E Judas, meu Deus, Judas escreveu um livro. Quem acha que foi Judas o traidor? Levanta a mão. Não foi, gente. Quem faz? Foi escrita por Judas, mas é irmão de Tiago. E portanto também irmão de Jesus. Então era Judas e Tiago que condenam os falsos mestres e exortam os crentes a lutar pela fé. Dá para ver que são cartas assim, de encorajamento, né? De encorajar a nossa fé cristã, encorajar para lutar como se fosse uma guerra. A gente está entrando numa guerra, então vamos lá, guerreiros, entendeu? Tipo, nessa vibe, certo? Vamos lá. Temas comuns e propósitos. É a doutrina correta versus a falsa doutrina. Várias dessas cartas alertam veementemente contra o surgimento de falsos mestres e doutrinas heréticas. Elas enfatizam a importância de permanecer fiel à verdade do Evangelho. Isso acontece nos dias de hoje ou não? É o que mais está abarrotado. Graças a esse aparelhinho que a gente tem em mãos, que está gravando a gente está levando uma churra de informações. E essas informações, infelizmente, se não passadas por um filtro, não sabemos se são boas ou ruins, ou até mesmo corretas ou incorretas. Isso quer dizer que é fake news? Não necessariamente. Pode ser verdade, mas na verdade você está vendo por um outro lado da história que não é o correto. Entendeu? Por exemplo, a igreja, né, é uma bênção. Nós vamos falar sobre a igreja, temos vários assuntos para falar dela, mas alguém que foi chutado da igreja, também aconteceu coisas piores com a pessoa dentro da igreja, o que ela for falar é diferente. Uma pessoa que não conhece o que é a igreja vai ouvir a história dela e vai acontecer o quê? Entendeu? É por uma das que eu adorei ser professora, porque é um ponto que nós trazemos para os alunos, pelo menos para mim, que são pequenos, então eles estão começando, eles estão absorvendo o começo de tudo. E querendo ou não, muitas vezes professoras que estão com uma carga de muito tempo, de muita vivência, mas isso acaba sendo traumas, acaba sendo outras coisas, entrega para a criança uma visão distorcida do que é aquilo. Eu falo isso porque não é à toa que temos milhões e milhões de adolescentes virando militante. Entra na música para você ver o que eles mais vão ouvir. Entendeu? Adolescente que matou o pai, a mãe, já estava com a futura mãe da menina também, para morrer. Exato. Não sabe. Não sabe, entendeu? Muitas vezes eu vejo, eu olho, eu analiso e eu fico, por quê? É culpa dos professores? Não todos, tem alguns que estão tentando, mas outros que acabam tendo uma carga e vai entregar para uma criança que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então é muito bom a gente ter a luz da palavra de Deus. O filtro nosso como cristão é a palavra de Deus, independente do que está acontecendo. É a palavra de Deus e pronto. Veio uma informação nova, vamos
passar pelo filtro da palavra, bateu certinho, então tá bom, é coisa boa. Não bateu, então descarta. Ah, mas parece uma coisa boa. Pode parecer, mas não está batendo, não está condizendo, não está dizendo. Entendeu? Hoje em dia, quanta coisa parece boa, né? E não é. Se a gente for ver o suco que está saindo, que está sendo extraído, não é. Eu estava vendo algumas coisas que agora está tendo muito na internet, o filme do Ney Matogrosso, não sei se vocês tem um filme que lançou agora, e daí eu fui pesquisar o filme. E eu, tipo assim, a gente já sabe, né, a gente percebe cada vez mais, o cara, tipo, até hoje fechou, né, senhor de idade, e a gente vê o quanto eu vou falar a palavra aqui, o homossexualismo é deturpado, porque se a gente for ver qualquer pessoa assim que quer falar que é bom esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, vai falar, ah, bonitinho, não sei o que, o amor, lá, lá, lá. Você vai ver o suco do negócio? Eu vi a história dele, eu fiquei assim. Sério, eu fiquei assim. Que dó. Graças a Deus que ele não tem chance. Que ele ainda está vivo e ele ainda pode encontrar Jesus. Mas é podre, é fede. Fede imundice. Ele foi um grande homem, um grande cantor, canta muito bem. Mas a vida dele foi horrível. Sofreu um monte e ainda continua sofrendo e não acorda. E é interessante que é uma guerra espiritual, porque eu me lembro quando eu trabalhei em São Paulo, teve o caso lá da família Nardoni. E tinha lá não sei se ele era comandante da polícia, não sei qual a graduação que ele era, mas ele era uma alto-patente. E ele estava nesse caso. Só que ele foi investigar o caso e alguém chegou e falou para ele, melhor o senhor não investigar, porque senão vai despegar do senhor mesmo. É uma pessoa assim, acima de qualquer suspeita, né? Como que vai respingar? E aí, acabou que, até se buscar na internet, aparece algumas coisas que aconteceu nessa época aí. Acabou respingando esse cara dessa patente aí. E nem vou falar o que aconteceu, uma coisa muito gravíssima que aconteceu, que foi aberta. É como se abrisse um livro e mostrasse o pecado dele, né? E ele não aguentou, ele foi e roubou uma arma de um policial e acabou se suicidando. Então ele preferiu o suicídio do que ficar ali na... Então hoje a gente percebe que existem coisas ocultas, né? Que muitas vezes Satanás esconde tão bem, né? E às vezes a pessoa fala, poxa, né? Olha que bênção ficar bem rapidinho para trabalhar sua aula, mas não lembrei de uma coisa. Eu lembro de alguém falando que estava num avião, acho que você já ouviu isso daí, e tinha um homem que estava do lado dele, um homem muito bem trajado, de boa pinta, boa aparência, e tudo que a aeromoça passava ali para comer, o homem não comia. E o avião, as horas de voo dele eram mais de 14 horas de voo. E esse homem tomou um copo de água e não comeu nada, e o outro que estava do lado dele ali se incomodou, né? Porque ele toda hora estava comendo e o outro não. Daí ele pegou e falou assim, viu, por que o senhor não come? Todo mundo está comendo, eu estou comendo, tudo está comendo, e só o senhor que não está comendo. Ele falou assim, eu estou jejuando. Então quando você fala assim, puxa, né, está jejuando, a gente já pensa em coisa boa. É uma pessoa que está entrando no mundo espiritual para abençoar alguém, né? E aí aquele homem falou, poxa, que bacana, já que você está falando que está jejuando, eu preciso me cobrar, porque eu não estou jejuando, eu preciso jejuar mais. Do qual igreja o senhor é? Eu sou do satanismo. Eu estou jejuando para fechar as igrejas. Então, olha a seriedade com que esse estava fazendo, e o pastor que estava do lado dele não tinha essa seriedade. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo,
Como você está falando aí, o bem Mato Grosso, que ele solta a franga dele, os outros que aparecem, né? E tudo mais, é mais fácil identificar. Sim. Agora, quando não é, né? Então, é essa parte aí que Jesus ele fala que essa casta de demônio é somente com jejum e oração, um jejum diferenciado do que o satanista estava fazendo. É você entrar realmente no mundo espiritual do lado de Deus. Você lê o livro A Terceira Dimensão, eu falo para você ler, e para os alunos que estão aqui lerem também, a quarta dimensão fala sobre o jejuar e entrar no mundo espiritual de Deus, onde você vai ter uma visão ampla ao Satanás viagem, e aí que é o maior dom que eu já falei aqui na igreja, é o dom do discernimento, que começa a dar discernimento onde você pisa, se é um campo minado ou não, se vai explodir uma mina ou não. Então é muito interessante, e é tudo isso que você está falando. Sim. Até que quem estava no domingo aqui, a pastora Neuza pregou e ela falou: o Satanás não vai vestir aço, caramba. Não, ela vai vir já, todo composto, bonitinho, e depois, ó. Quer ver? Vamos lá. Vida cristã na prática, ou seja, as epístolas gerais são ricas em instruções sobre como cristãos devem viver as suas vidas diárias. Elas abordam ética, moralidade, relacionamento e responsabilidade. Ética cristã, ou seja, quando você vê lá o carro caindo, vê lá, tá amarelo, o que significa? Não é para acelerar e isso não é ética, entendeu? Ou seja, ou também quando vou pegar um docinho, todo mundo tá pegando, pega um docinho também. Não é seu, ninguém te deu permissão, ou tá falando, pode pegar. Pega um docinho, tá todo mundo pegando? Tá roubando. Também. Mas eu sou um doce. Mas é certo? É só um sinal. Mas é certo? O código penal é 271. Exatamente. Não muda nada. Não matei ninguém. E precisava matar para fazer coisa errada? Preciso chegar nesse ponto de matar. Então, é isso. Vamos lá. Perseverança em meio à perseguição. Em um contexto onde os primeiros cristãos frequentemente enfrentavam hostilidade e sofrimento, essas cartas oferecem consolo, esperança e encorajamento para permanecerem firmes na fé. Então, é aquilo que eu falei, eram palavras de alento ao nosso coração. De tanta luta, de tanta pedrada, de tanto chute, de tanto não sei o quê. Aquelas cartas acabavam traz para nós um conforto, que tá difícil, vai piorar, mas amém, Deus está com nós e a gente vai vencer. A gente sabe que no final tudo vai ter válido. Amém? Vamos lá. A aparência de Cristo e o fim dos tempos. Algumas epístolas, como 2 Pedro e Jonas, abordam a expectativa da segunda vinda de Cristo e os eventos que precedem o fim dos tempos. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque eu vou deixar para você finesse. Mas é muito legal. E é aquilo, né? Até que antes disso, quando Jesus veio e falou que ia vir e tudo mais lá, o pessoal achava que ia ser naquele instante, né? No primeiro momento. Já passou um bom tempo. E não sei se vai ser mais, se vai ser menos. O importante é que a gente está aqui. E amém. Glória a Deus. Vamos lá. Amor e comunhão, especialmente nas cartas de João, a ênfase no amor de Deus, no amor mútuo entre os irmãos e na comunhão de Deus é proeminente. É aquilo. Tinha um monte de mandamentos, de leis, normas, lá. E Deus resolveu em uma só: amor. Se você ama o seu irmão, você não quer fazer mal do seu irmão. Certo? Então você não vai matar ele, você não vai roubar ele, então você não vai querer o que é dele, você vai querer ver a bênção dele. Então Deus reuniu em uma só. Então ficou mais fácil?
Quem dera. Parece que, ó, o calo cortou mais um pouquinho. Mas nada mais é que o correto. Certo? Unidade e ordem da igreja, embora não sejam indexadas a igrejas específicas, as exortações e admoestações contidas nelas contribuíram para a manutenção da unidade e da ordem das comunidades cristãs dispersas. Ou seja, ter um culto aqui, um pastor, missionário, essa ordem que a gente já está acostumado, os irmãos sentados, ouvindo a palavra de Deus, o pessoal cantando, essa ordem foi estabelecida pelo meu pastor, pelo meu pai, o pastor Ricardo do Brasil? Não. E se estabeleceu a igreja estabelecida pela quadrangular? Muito menos. Estabelecida pela igreja católica? Também não. Foi estabelecida por Deus mesmo. Que mostrou uma hora, mas fala exatamente assim que deve ser? Não, também não vai ser. Não é assim. Mas trouxe uma questão de ordem, uma questão de decência, entendeu? Não era uma simples reunião, não era simples um bate-papo, e sim um momento de cultuar a Deus, certo? Por que são tão importantes? Bom, ampliando a perspectiva teológica, ou seja, elas oferecem diferentes vozes e ênfases teológicas que completam as cartas de Paulo, enriquecendo nossa compreensão da doutrina cristã. Revelação perene. Seus ensinamentos sobre a fé, obras, amor, verdade e perseverança são atemporais e continuam sendo relevantes para as discussões de hoje. Ou seja, além do seu quesito teológico, ou seja, como falei, os fins dos tempos e tudo mais, tem um quesito dos ensinamentos, ou seja, de consolo mesmo. Vamos passar. Contexto histórico. Elas nos dão uma visão valiosa dos desafios e das realidades enfrentadas pelas primeiras comunidades cristãs. Bom, e também tem o combate à heresia. Seu forte posicionamento contra a falsa doutrina serve como um lembrete contínuo da necessidade de discernimento e de apego à verdade bíblica. O que eu estou querendo falar desses dois? Então, o contexto histórico mostra para nós e nos traz a nós uma visão de como era, uma visão um pouco de como estava naquela época, as perseguições daquela época e tudo mais. Então, é um contexto histórico que a gente está falando. Agora, combate à heresia é nada mais são armas que eles dão, que dá para nós. Então quer dizer que se alguém falar mal da palavra de Deus, eu vou saber como brigar com o irmão. Não. Você talvez pode mostrar para ele, vem assim, meu amado. Hoje em dia também está mais difícil falar sobre a palavra, porque o pessoal está tão enraizado com o pensamento, essa é a minha ideia e ponto acabou. Que é mais difícil. Então o que a gente pode fazer? Não dá ferro e fogo. Ferro e fogo. Entendeu? Não é assim, irmão, isso aqui. Muitas vezes não vai dar certo. Alguns podem ter dado certo, mas não é assim. Entendeu? Então, principalmente alguém que está cada vez mais certo daquilo que. Mais certo, mais firme daquilo que sabe das coisas, vai demorar um pouquinho. Você lembra o discurso do João Batista, como que ele falava? Para que as pessoas se convertessem? Putz. É um discurso bem amoroso. Víboras. Arrependei-vos e convertei-vos raças de víboras. Raças de víboras. Às vezes a gente pergunta por que João Batista não fazia isso? Porque ele estava numa época que o povo era um pouco violento. Sim. De palavras, de atitudes. E se ele fosse tão dócil, assim como Jesus era, né? Jesus tinha a parte mais dura dele, mas ele ainda enfatizava o amor e o perdão. Que não era, ele era diferente. Ele dava um papo com uma luva de película. Era diferente de João Batista, que João ele veio para preparar o caminho, que ele falava, veio só para preparar o caminho, mas o caminho sou eu, o caminho é ele, é Jesus. Então ele vinha com, quem trabalha no campo sabe, né? Ele vinha com uma Caixada. Vou falar da máquina do missionário Rodrigo, ele vinha com uma patroa, já arando o campo, preparando a estrada, para o outro ir passando ali e semeando as boas novas. Então, que vem com o negócio mais bruto, não podia vir com coisinha leve. Então, o João Batista ele tinha que evangelizar dessa forma naquela época. Hoje, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente for fazer isso
A gente acaba boiando. Tem esse problema. Você acha que eu tô falando de jiu-jitsu pra quê? Tô brincando, gente. Mas, querendo ou não, é exatamente isso que o pastor falou. Claro, dá vontade. Tu não tem ideia. Eu tô trabalhando no grupo, eu tô, meu Deus do céu, cada vez aparece uma coisa diferente, eu fico. Segura a língua, segura a língua, segura a língua, segura a língua, segura a língua. Porque eu sei que você fala, vamos lá, o pessoal, e a pessoa fica assim, ó, parece que vai cutucando, sabe? Pra eu estourar. E eu falo, não vou estourar, porque eu sou de Deus, eu não de Jesus. E eles ficam, daí ficam. E tem uma pessoa que daí que é cristã, no serviço, que daí já não, essa daí já. Todo mundo odeia ela. Eu falo, não quero ser ela. Aí, tipo assim, odiar. Mas eu sei que se me odiar é mais uma razão. É cristã mesmo. Entendeu? E eu sei que não é assim. Entendeu? Porque, cara, depende muito do momento. Tem um momento que a gente tem que chegar e falar, não é assim. Chutar a barraca. Chutar a barraca. Jesus chutou a barraca. Jesus não chegou a Jesus não chegou lá no templo quebrando tudo. Ele chutou a barraca também. Mas por quê? Tem momento. Agora, se ele tivesse feito isso em outros momentos, será que daria certo? Entendeu? Então, tem momentos. Há momentos para todas as coisas. Então, há momento para semear, há momento de regar, há momento de colher. Então, esses momentos que é muito importante. Como que a gente descobre qual é o momento certo? Discernimento. Certo? E eu pedi uma coisa, André. Vamos lá. Chegamos na conclusão, foi uma aula rápida. E olha que eu fiquei com medo de terminar. Mas, enfim. É bom que a gente tire tempo para tirar dúvidas e tudo mais, a gente passa um pouco de fio. Vamos lá. As epístolas gerais têm por vezes menos estudadas que as epístolas paulinas ou os evangelhos são uma parte vital e enriquecedora da Bíblia. Elas nos chamam a uma fé autêntica manifestada em uma vida de amor, obediência e perseverança. Mesmo diante das adversidades, ao explorá-las, somos desafiados a viver uma fé que é não apenas criada, mas também vivida ativamente. Amém. Entenderam? As cartas. Vamos lá, então vamos passar. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Os livros históricos. O livro histórico. O livro histórico. O livro histórico. Atos. Atos. As cartas de Paulo, quais são? São 7 cartas. Romanos, Coríntios, Gálatas, Colossenses, né? Não. Colossenses também, mas Tessalonicenses. Tessalonicenses, não são dois Tessalonicenses? Falta uma. Tem um. Como é que é o. Que eles sempre falam da coraça da justiça? Efésios. Obrigado. Eu passo por uma sua. Hebreus. Tito, não é? Tito. Filemão. Olha. Hebreus, que tu não sabe quem é Hebreu, né? Faltam dois. Gálatas foi falado. Falou.
era um pastor. Era um pastor jovem. Mas com um T. E é 1 e 2. E é 1 e 2. E é 1 e 2. Tem duas cartas. Tessalonicenses. Tessalonicenses não. Tem mais 2 ainda. Ele fala assim que você deve se apresentar como pontinhos. Tem mais 2 então. Apresenta-te como que não tem. O breu aprovado, né? Isso, o governo aprovado. Como aprovado. Timóteo, muito bem. Então vamos lá, vou passar rapidão. Então, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon. 13. Certo? Agora no meio. As cartas gerais. Hebreus. Tiago. Pedro, né? Judas. Temos mais 3. João. E depois, por último, a revelação, que é o Apocalipse. Então a gente passou o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, os Evangelhos. Todo mundo tem uma dúvida dos Evangelhos? Todo mundo sabe certinho? Alguma prova. O duro é que agora não tem nada, mas deixa eu uma prova. Tem tudo. Deixa eu passar uma coisa sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Pode passar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. É interessante Paulo tendo que explicar aos tessalônicos que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E aí, lá no versículo 18, Paulo fala assim: portanto, confortai-vos uns aos outros com essas palavras. Por que Paulo teve que chegar a esse ponto? Porque lá em Tessalônica, principalmente no começo que Paulo começa a evangelizar, eles achavam assim: enquanto eu sou de Jesus, agora eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Mas se eu morrer, eu perdi a minha salvação. Eles achavam que a pessoa morreu, acabou, perdeu a salvação, não estava salvo mais. Então elas tinham que ficar vivos, né? Então olha, saiu uma fake news, uma mentira lá atrás que Paulo teve que trazer à luz da verdade. O Paulo falou: daí tanto que ele fala, se você pegar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, no versículo 16 ele fala assim: irmãos, não quero que você seja ignorante a respeito daqueles que dormem, daqueles que já morreram, porque aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Depois, lá no finalzinho 18, ele fala assim: portanto, consolai-vos aos outros com essas palavras. Uma forma de confortar, de consolar, que independente se você morre agora, se morre depois, já era, você é de Jesus. Quem é salvo tem certeza, diga amém. Amém, né? Você está salvo, não tem que se preocupar. Então, uma das coisas que eu estava pensando aqui para esse finalzinho de aula que a pastora está dando é justamente sobre isso. Existem pessoas até no nosso meio hoje que elas falam assim: Jesus está demorando tanto para voltar, será que realmente ele vai voltar? Já voltou para muita gente, hoje já voltou para o Dick Swagger, já voltou para a Elza, que a gente acabou de falar ali, que morava vizinha ali nossa. Talvez, quantas pessoas hoje, se for ao céu, está uma, como que é a outra que tem, o Febras está sendo velado, né? Então, Jesus volta de duas maneiras. Ele volta primeiro quando o nosso coração parar de bater e nós passarmos dessa vida para uma nova vida, uma outra vida, ou se nós estivermos vivos, seremos arrebatados. O arrebatamento é a segunda vinda de Jesus.
Lógico, se for perguntar aqui de que forma que você quer ir, no 99,9%, eu acho que 100%, né? Vai querer ser arrebatado. Eu quero ser arrebatado, não quero ficar aqui. Mas se meu coração parar de bater e eu tiver certeza da minha salvação, também pode vir a qualquer momento, lá vem Jesus, né? E a gente não pode deixar para amanhã. Falar assim, amanhã eu vou fazer a coisinha certa, vou ficar mais firme com Jesus, vou começar a jejuar mais, eu vou procurar santidade, vou me livrar do pecado. Amanhã poderá ser tarde. Tem um ditado popular, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto, né? E uma vez, já vou passar no microfone para a pastora, acho que ela vai estar encerrada, está frio hoje também. Tá frio, vou deixar isso. Uma vez eu falei com Deus, até o pastor João sempre fala sobre isso. Eu preguei lá no Fornazari, lá no Fornazari, no salãozinho lá. Falei, Deus, eu queria saber qual que é a distância entre a vida e a morte. E eu tive um sonho naquela madrugada, entre noite e madrugada. E é interessante, pastor, é incrível que esse sonho me mostrava. Era como se fosse um salão desse daqui, imagina um salão como esse. E havia, não sei se o pastor Davi lembra dessa pregação, havia várias folhas de jornal. De jornal mesmo, daqueles jornais antigos, talvez aqui alguns jovens, não é desse tempo ainda, que a gente assinava no Cruzeiro do Sul, Folha de São Paulo, e vinha as folhas de jornal, né? Uns usavam para colocar embaixo, para pintar a parede, cair ali. Bom, enfim, quem já viu as folhas de jornal sabe. E aí eu me deparei com aquela parede inteirinha de jornal. Inteirinha. E aí Deus falou comigo, você não queria saber qual é a distância entre a vida e a morte? Eu falei, quero. Ele falou, atravessa essa folha de jornal. E eu atravessei. Ele falou, volta. E Deus colocou muito forte isso no meu coração. Essa é a distância entre a vida e a morte. É basicamente uma cortininha tão fina, como se fosse uma folha de jornal na nossa frente, que a gente pode atravessar a qualquer momento, tão fácil, né? E a gente não sabe. E aquilo ali marcou muito, e eu preguei, o pastor João estava lá. Não sei se você estava. Não, eu sempre não estava. E o pastor João veio e mexe e falava sobre aquela revelação que Deus se deu da folha de jornal, que é o espaço. Ainda até esqueci de falar, nesse sonho, Deus primeiro mandava eu colocar a mão no braço, né? Coloca o braço nessa folha de jornal. Eu colocava, agora tira, eu tirava, coloca, tira. Ele falou, de quê? Aí ele falou, agora entra no teu corpo lá. Passar, uma coisinha de nada, isso significa volta de novo. Aí ele falou claramente, a separação entre a vida e a morte. Ele falou desse jeito, é mais fino do que essa cortina de jornal. Interessante uma coisa que você já testou sobre essa passagem, foi lá na aula, lá na igreja do nosso Pastor Miguel. Pastor Davi. sobre o Jardim do Éden. Lembra? Por isso que eu encontro no Jardim do Éden. Sim. Ele falou que também é uma passagem entre lá e aqui, lá e aqui. Sim. A gente sabe que os teólogos têm, cada um tem uma visão sobre o Jardim do Éden. E os arqueólogos tentam achar até hoje, buscar até hoje o Jardim do Éden e não conseguem encontrar. Aí é onde você encontra o Jardim do Éden? Em João, quando João ele vê, ele é arrebatado ao terceiro céu, e o pastor Silêncio vai falar sobre isso. E ali ele vê uma grande multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações que estão indo adorar a Deus, né? Ele vê o céu, ele vê os 24 anciões, ele vê tudo ali preparado para o grande banquete.
e ele vê a árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois do centro ele vê a árvore da vida. E a árvore da vida nada mais é a árvore que estava no Éden. Interessante isso, né? Super interessante. Então, ou seja, o homem ele teve que ser expulso do paraíso, né? Do Éden, porque ele come o fruto do conhecimento do bem e do mal. É uma coisa mais técnica que eu vou falar, mas acho que eu já falei aqui. Ele sai da dispensação da inocência e passa a ter a consciência do pecado, e aí ele fere aquela aliança, né? E ali ele é expulso do paraíso, ele é expulso do Éden. Agora, quem vai trazer a gente de volta para o paraíso, para o Éden? É Jesus, através do sacrifício na cruz do Calvário. Então nós somos convidados novamente a retornar no jardim, no paraíso, naquilo que o primeiro Adão não foi feliz, ele perdeu o Éden. Jesus agora, pela nova aliança, que é a Santa Ceia do Senhor, aliança no corpo, pão, e aliança no sangue, no vinho, ele traz para nós, que é o sangue, né? Ele traz para nós o paraíso novamente, o Éden celestial. Então, só para a gente finalizar aqui também, para não estender, o que acontecia? O pastor também estava buscando essa passagem que eu passei lá para eles lá. O que aconteceu? Quando Adão e Eva eles estavam no paraíso, eles estavam na dispensação da inocência, e aí tem até um louvor, pastor, que acho que eu já vi você cantar aqui, e fala assim: quero ser como criança e voltar à inocência. Depois fala justamente do jardim do Éden. Por quê? Porque quando você volta à inocência, você volta como criança, você resgata o paraíso de volta. Você está no paraíso do Éden, né? Vamos imaginar, só para tentar ser bem claro para vocês, para não misturar mais a citação aqui, vamos imaginar antes do pecado. Antes do pecado, Deus deu ordem para o homem. Qual que era? Multiplicar sobre a face da terra e lavrar sobre ela. Mas o descanso onde que era? Quem era? Descanso. Era o descanso do homem. Era no Éden. Era no paraíso. Então eu tenho na minha cabeça, lógico que a gente confunde, alguns teólogos não, pode ser que não aceite essa teologia minha, né? Mas eu tenho na minha cabeça que o homem, ele tinha como se fosse um portal que ele atravessava ali. É isso que você falou. E estava no paraíso, porque ele estava inocente. Para ele não sabia. Ele estava lá, ele se alimentava das frutas que tinham, né? Tinha a ordem da fruta que estava no meio do jardim, se não coma, então ele não comia por não sei quanto tempo, né? Ele descansava ali e depois ele vinha lá, voltava a fazer o trabalho dele novamente, ele e a esposa, sua companheira, ela. Assim que o homem ele sai da aliança edênica, né? Ele sai da inocência e passa a ser a consciência, ele automaticamente expulso daquele jardim, porque ele já não pode mais ficar ali. E uma das primeiras coisas que Deus faz, o que ele faz? Lembra? Ele coloca anjos ali para guardar o jardim, com espadas, para que o homem não entre, com medo do quê? Que o homem coma do fruto da árvore da vida. Por isso que não tem como esse jardim do Éden ser aqui na terra, porque senão as pessoas iam tentar achar ele para comer o fruto da vida e ficar o resto da vida pecando aí, né? Interessante sobre a inocência e a consciência. Na inocência, quando Deus visitava o jardim do Éden e chamava Adão e Eva, por eles serem inocentes, eles estavam nus. Mas quando eles pecaram, e aí veio a consciência, a primeira coisa vai se esconder. Uma criança. Eu tenho uma netinha de 1 ano e 2 meses,
se deixar ele nu, ele vai ficar. Vê que eles se esconderem, aí já se prepararam. Agora, deixa ele ficar maior, aí ele já sabe que não Já falou, tem alguma coisa errada. pode. Então, E sobre aquilo que você falou também de voltar como criança, é aquela parte que Jesus também está com aquela criança no colo e deixar ele deixar as criancinhas, porque Deus é o reino dos céus. É a inocência. Irmãos, eu preciso passar para a pastora aqui para finalizar. Eu só queria falar uma coisa que aconteceu comigo esse dia. Eu comentei só com a Hilda. Eu nunca sonho, muito difícil. E semana, acho que sábado, retrasado, foi antes do moço morrer. O senhor comentou que o moço morreu, infartou. Foi orado por ele. Alexandre. Alexandre. No sábado para domingo, eu entrei na igreja, tinha pouca gente que nem nós, que nem na sexta, no caso, um pouco menos. E o pastor Carlos estava sentado ali. E eu cheguei, sentei aqui, o pastor Carlos falou, agora vamos se despedir da nossa irmã. Começou a chorar e falou o nome. E eu no susto falei, como assim? Comecei a chorar também. Era uma mulher, foi citado o nome, e no que eu falei, comecei a chorar, eu vi entrar o funeral. Tinha 3 ou 4 homens segurando o caixão, entrando aqui na igreja, e eu vi que em cima do caixão ainda era roxo. Depois disso, acho que na terça-feira, o senhor comentou que ele faleceu, né? Foi na mesma. Eu tive esse hotel, teve uma revelação. Só que daí essa pessoa até não estava vindo na igreja, ela falaram, vamos orar por ela. E ele citou o nome da Renata. E não tinha nada a ver com a irmã. Aí veio essa pessoa que aceitou Jesus, né? Sim. Então eu vi ele chorando e depois eu vi o funeral entrando, né? Ela falou, funeral foi porque ele aceitou e já estava penetrando nos caminhos do Senhor. É verdade. Eu nunca sonho. A gente ficou. Eu contei por causa de ser coisa de igreja junto, né? A gente tem que realmente estar cobrindo nossos irmãos em oração, que o dia, a hora, ninguém Então, mas o sabe. moço nem eu conhecia, nem vi, né? Então foi um sonho assim que, vamos dizer, é uma coincidência, né? Mas a gente fica pensando, eu falei, ai Deus, eu não quero isso. Vamos ver se eu vou ter outros sonhos. Porque nem o meu marido que morreu, eu não sonho. Agora eu preciso finalizar, só para finalizar aqui. Uma vez eu pedi para Deus também, acho que isso daí o pastor também já lembra que eu falei já. O que seria a morte? Fora a questão da cortina de jornal, né, que é simples, a passagem é muito fina, né? Mas o que seria a real? Aí, né? Deus falou muito forte naquela noite comigo. Deus falou, você já teve pesadelo? Eu falei, já. E o pesadelo, quando você acorda, principalmente se você acorda suando, né? Porque você está passando por aflição naquele pesadelo, a primeira coisa que você acorda no pesadelo, o que você faz? Ainda bem que foi só um pesadelo. Ele falou, vai ser justamente assim. Quem passar da morte para a vida, a morte foi só um pesadelo. E a vida será um gozo eterno. Muito claro para a família do coração. Que legal, gente. Eu adoro. Gente, essas coisas aí. Até o pastor estava falando aqui pensando, quem acha que vai morreu, tipo assim, vai ficar dormindo até a vida? Quem é? Não, verdade. Vocês acham que vai ser assim? Morri. Eu vou estar dormindo até a vinda de Cristo, então eu mandei
Mas você fala assim, o sono. O sono do justo, Se você e o Gabriel falam, né? Isso. Porque você repara bem uma coisa, que quando nós nos deitamos, alguns é fácil de pegar no sono, outros é um pouquinho mais difícil. Eu caio na cama, já caio roncando, já está roncando com os olhos abertos. De repente você levanta de manhã, você fala, mas já é 7 horas, já é. Eu acordo às 7 horas. Não, sim. Então, eu acho que vai ser a mesma Mas é a mesma sensação. Esse tempo, não importa que seja o tempo lá dos antigos, vai ser agora já. Parece que foi eu mesmo. Eu vou deixar a discussão com o pastor Sinésio, mas Nossa, é um amor. eu tenho uma. Se fosse assim, por que na palavra de Deus está escrito quando Jesus estava na cruz como ladrão? E então Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Entendeu? E também tem daquele que quando morre lá ele pega e fala assim, não lembro quem. Vai avisar, pede para alguém avisar da minha família lá, para eles aceitarem Jesus, que é o lugar que. O Lázaro. Ele foi o Lázaro. Então, né, eu acredito que também que morreu dois caminhos. Seu é você, quem está com Jesus. Eu vou deixar o pastor Sinésio falar, mas E quem tá fora eu acho que já, né? a gente tem vai ter tipo um momento que a gente vai estar em um descanso, vamos dizer assim, a gente vai subir com Deus, mas não vai ser o céu, não é o paraíso, não é o local, que é descrito em João e tudo mais, vamos lá. É um ambiente de descanso, que pode ser celebrado, entendeu? É esse ambiente que a gente vai estar lá, mas a gente vai estar com Deus. Exatamente. Entendeu? A gente não vai estar roncando, a gente não vai estar dormindo, a gente vai estar com Deus. Entendeu? Mas não é o céu, vamos dizer assim. É céu. Deixa vocês me explicar, mais fácil. Certo, vamos terminar. Só que o pastor Antônio Carlos, certa vez, há pouco tempo atrás, ele levantou uma questão sobre aquele filme como é que é? Ghost, né? Ghost. Quando aquele rapaz que é o principal, né? O principal, você vê que quando acontece aquilo com ele fica ali, né? E quando ele vai embora, ele vai para a luz, né? No entanto, aquele que fez aquele com ele, matou ele, veio, né? Veio os demônios e pegaram ele, não ia lá com ele, e ele saiu gritando, né? A alma dele. Pastor Zacarias foi lá com um rapaz. Sim, essa história É forte, né? é forte. E o rapaz falava que ele estava caindo num poço muito fundo, escuro. Pedia socorro para Deus socorro. antes de morrer. Tipo assim, vamos ser sinceros, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe como. É um dos mistérios de Deus. É só Deus. O que a gente sabe é que a gente tem que permanecer fiel a Deus. Certo? O pastor falou, eu lembrei do Alto da Compadecida, no filme. Gente,